Olá, como vão todos, colorados e coloradas? Bom, as coisas não estão indo muito bem. O técnico, infelizmente, se demonstra ser uma decepção, porque ele é um técnico, o Miguel Ángel Ramírez, que prefere o conceito, a tese, ao que está sendo desempenhado dentro de campo. Vídeo que ele falou ontem naquela pavorosa entrevista, que uma entrevista pior que a outra. Ou é desculpas porque o campo come pernas, ou é desculpa da altitude. A altitude a gente até pode relevar um pouco, embora o Olímpia, que é um time de gordo, foi lá e ganhou do Always Ready, mas também outras desculpas assim de jogo atrás de jogo, sendo que todos os times estão tendo jogo atrás de jogo. Eu acho que nenhum projeto pode resistir aos resultados, porque ou pelo menos se tivesse desempenho, porque se o time fosse dominador, tivesse destruindo, até eu aceitaria. E eu também não aceito essa coisa de que antigamente a gente era mais defensivo e a gente tinha esse modo de jogar e agora está sendo muito disruptivo, muito querendo ir para cima, mas com o Eduardo Coudet, que foi um técnico que no início até empolgou, a gente foi para cima, a gente atacava bastante. Embora eu ressalve que depois, no entre-trabalho deles, assim, no meio do trabalho, ele começou a apresentar muitas falhas na tomada de decisão, nas trocas de jogadores para tentar fazer com que os jogos que não estavam muito bem a gente pudesse mudar os resultados. Mas o que a gente tem que colocar em voga é que fica difícil se o técnico não escala os melhores, porque ele pode dizer tudo, que o treino o outro jogador está estraçalhando, mas se dentro de campo esse jogador não demonstra estar jogando bem, por que diabos tu vai escalar? E olha que o Miguel Ángel Ramírez ganha milhares de reais para escalar o time, para fazer com que esses jogadores desempenhem, porque uma coisa tem que ficar bem clara, a culpa não é dos jogadores e nunca será dos jogadores. Quem escala é o técnico, quem planifica o jogo, o que o jogador vai fazer dentro de campo, o que ele vai fazer em determinado momento para poder cobrir o zagueiro, ou para poder fazer uma recomposição, ou para atacar, ou para qual jogadas ele vai explorar, qual é o déficit do nosso adversário, quem faz os treinamentos, quem faz as jogadas ensaiadas, quem dá o modo de preparação para os jogos, quem monta o banco, quem orienta os jogadores para fazer o que tem que ser feito dentro de campo é o técnico. E eu acho que os jogadores eles deviam às vezes ser um pouco desobedientes. Pelo time do jogador ali no jogo, deveria eles tentar fazer coisas diferentes, porque ficar muito robotizados no esquema não está funcionando muito isso. E está sendo pavoroso, porque se tu for ver todos os projetos, eles têm duas coisas que tem que acontecer: resultado, ou dentro de campo tu tem que performar e muito. Porque o Abel Ferreira no Palmeiras é um baita de um técnico. Tu vê que o cara estuda pra caralho. O time dele é um time que sabe fazer uma marcação. Porque é bom, uma marcação bem pegada, bem forte, aonde tá tudo bem compactado, as linhas estão bem compactadas, uma atrás da outra, onde os jogadores eles conseguem roubar a bola de uma forma bem rápida e ser mortal no contra-ataque. Tem coisas muito agradáveis que tu vê o trabalho do treinador. Isso a gente tinha com o Abel ano passado, porque a gente tem que lembrar uma coisa que eu nunca vou deixar no esquecimento. O Abel Braga, ano passado, ele enfrentou times de Série A, ele enfrentou times de Libertadores, tá certo que ele perdeu as oitavas de finais para o Boca Juniors, mas vale lembrar que o primeiro jogo, o Abelão não participou. O Abel só foi participar do segundo jogo, e no segundo jogo a gente merecia ter feito uns 4-0. E ele pegou o América Mineiro do Lisca. O América Mineiro é um muito bom time. A gente tem que parar com esse preconceito de dizer foi eliminado por um time de Série B.
Depende do time. Tem times que são bem treinados e times que mereciam, inclusive, estar na Série A. E o Lisca, falando no Lisca, o Lisca é muito bom técnico. Né? Eu aposto demais que o Lisca, com esse elenco, conseguiria fazer muito. Se com o limitado América Mineiro, no que tange a dinheiro e a nomes de jogadores de reconhecimento, ele conseguiu chegar numa semifinal de Copa Copa do Brasil, que é um torneio importante. Ele conseguiu anos-luz na Série B se classificar. Ele conseguiu... ele fez jogo duro contra o Palmeiras, que é um baita de um time, um dos top 5, assim como o Inter eu tenho certeza. E vale lembrar que o Lisca, ele... Eu acho que com esse grupo do Internacional ele faria, assim, muito. Porque... bom, mas vamos pro Abel Braga que eu tava falando. O Abel Braga, ele conseguiu blindar o grupo no momento em que a gente estava em muitas dificuldades, porque havia uma crise institucional política dentro do clube. E vale lembrar que o Abel fixou 4 jogadores jovens no time titular. Muitos poderiam dizer que loucura fixar 4 jovens. Ele fixou e manteve esses 4 jovens. Aí muitos dizem, mas o Internacional perdeu o título pro Sport, pro Corinthians. A gente tem que fazer as nuances do que aconteceu naquele momento. O Internacional, ele... no jogo contra o Corinthians ele foi roubado, foi ridículo aquele pênalti não dado e a gente criou chances, uma cabeçada do Edenilson onde o goleiro defendeu, uma jogada onde o Abel Hernandes disputou com o goleiro e não tocou no goleiro e não nos validaram o nosso gol. A gente teve o lance do Edenilson que por 20 centímetros a bola não entrou. A gente teve outro lance do Yuri Alberto, que ele estava um pouco em impedimento e o gol acabou sendo invalidado. A gente teve o chutaço do Caio Vidal, onde a gente pegou na trave. Aquele time do Internacional não era um time ruim, era um time ajustado que sabia a que jogava. Fora que a gente goleou o São Paulo, a gente deveria ter goleado o Boca Juniors, que a gente foi muito melhor que o Boca Juniors. A gente ganhou do Palmeiras no momento em que o Palmeiras ainda disputava o título brasileiro e a gente jogou muito melhor que eles, fomos inteligentes, a gente soube como ganhar. A gente fez muitos bons jogos contra adversários muito bons e o título a gente não perdeu naquele momento em que a perda lá pro Sport, porque isso acontece dentro de um trabalho, nem sempre tu vai ganhar todos os jogos, tem determinado jogo que às vezes nada vai dar certo e teve uma expulsão muito precoce do Wendel, teve alguns motivos que levaram aquilo e tem que se lembrar também que a gente não perdeu o título brasileiro do ano passado por causa daqueles jogos que o Abel fez. O Abel recuperou um time que estava em declínio técnico. A gente perdeu o título no empate de 2-2 quando o Koldé era técnico. A gente perdeu o título quando o Koldé escalou muitos reservas para jogar contra o Fortaleza, onde o Fortaleza não é uma Brastemp ou sei lá. A gente perdeu o título quando a gente deixou o Bahia fazer o gol no último minuto, fazendo um pênalti ridículo. E o técnico era o Koldé. A gente perdeu quando a gente perdeu para 10 jogadores durante quase 92 minutos. A gente perdeu pro Goiás com 10 durante todo o jogo. Então a gente tem que fazer bem a leitura das coisas e não ficar colocando tudo na culpa do Abel Braga, porque o Abel Braga tinha ajustado o time. O time estava muito bem, sabia o que jogava e ele era muito letal e enfrentava de igual para igual times grandes e times pequenos. Às vezes a gente tinha algumas dificuldades e a gente tentava preservar mais os resultados, porque naquele momento era interessante, até porque o Abel ele havia ajustado o time e como
naquele momento o que se deveria fazer mais era uma gestão de vestiário, gerenciar o grupo, saber lidar e ser inteligente para saber sustentar os resultados. O Abel fez muito bem isso, e o Abel fez um baita de um trabalho, e o que Miguel Ramírez está fazendo é burrice atrás de burrice, não escala os melhores, a gente é um eletrocardiograma, as coisas estão difíceis, né? Tá muito sofrido tu ver a equipe do Internacional. Vamos ver o que vai acontecer, porque eu espero que tudo possa dar certo, que as coisas possam funcionar, porque eu gostava muito do Miguel Ángel Ramírez. Na verdade, o que ele está fazendo é burrada atrás de burrada. Eu não entendo ele, na entrevista, falar que a tese é superior ao que os jogadores demonstram dentro de campo, porque muitos falam do Lucas Ribeiro. O Lucas Ribeiro não tem chance. O Lucas Ribeiro não tem continuidade, o Lucas Ribeiro não tem sequência. Como é que tu vai avaliar um jogador, seja ele jovem ou experiente, se ele não tem sequência? Jogadores precisam de sequência para poder se afirmar, porque o que adianta tu coloca o Lucas Ribeiro em um jogo e deixa ele fora de outros 3, 4 jogos? Aí tu quer que ele tenha entrosamento, que ele tenha ritmo, que ele tenha um ritmo bom de jogo, o cara não joga. A mesma coisa com o Caio Vidal. O Caio Vidal, ele, vamos dizer assim, tá, ele não é titular, mas ele ser a terceira opção do ataque é uma vergonha, é triste, é deprimente. E outras coisas é não ser inteligente às vezes com o jogo, é não enxergar o jogo. Eu não entendo, por exemplo, no jogo contra o Tátira, o Moisés estava trotando no segundo tempo, o técnico não enxerga aquilo, sei lá, bota o Léo Borges ou reposiciona alguém para cumprir aquela função, sei lá, é o time de não saber fazer as leituras do que o jogo precisa, e o cara ganha. Não, o que mais me surpreende é que ele fez cursos, ele é alguém super inteligente, ele é o técnico do time, mas por que não, as coisas elementares ele não consegue enxergar e ver o que não está funcionando? E aí a gente troca a nossa preparação física. O Cristiano Nunes foi pro Atlético Mineiro, e aí ele traz o preparador físico dele, e a nossa preparação física está uma merda. A gente está afundando nos jogos, e isso vai ser muito grave, porque caso o Miguel Ángel Ramírez continue perdendo e fazendo a gente passar vergonha, para recuperar a preparação física não é de uma hora para outra. A gente tá difícil, hein? Tá difícil ver os jogos, tá difícil ver a insistência com um zagueiro entregador, porque que o Zé Gabriel tem um bom passe quebra-linhas, aquele passe tem, só que ele tenta isso a todo momento e a todo instante. O Zé Gabriel, ele é o responsável pelos melhores lances das equipes que nos enfrentam, porque os passes deles, quebra-linha, uma parte muito boa, ele perde, e isso aí gera com que a equipe adversária possa ter lances perigosos na nossa meta. Eu acho que incrível também esses colorados identificados de M querendo mandar o elenco todo embora, como se a culpa fosse do elenco e não do técnico. O técnico tem que saber escalar os jogadores, tem que saber fazer a leitura do jogo, o que o jogo pede, se precisa mudar. O técnico tem que parar de querer colocar teoria e tese em cima de jogadores que estão agregando muito mais dentro de campo. O que tem que ser medido é o que o jogador faz dentro de campo. E a gente tem que também entender uma coisa, né? Muitos desses gols também acontecem porque toda hora tu tem que sair jogando. E nessa saída de jogo, uma hora o jogador erra, porque não é toda hora que dentro do jogo que o jogo pede que tu tenha que sair jogando bonito, maravilhoso. E sei lá, são coisas um acúmulo de coisas, mas o principal culpado em primeiro plano é o técnico, porque o técnico é ele que coloca o time em campo, é o técnico que treina as jogadas táticas, que treina as jogadas, ele que elabora todas as jogadas trabalhadas que tu vai fazer dentro de campo, é o técnico que escala. Então a gente tem que lembrar uma coisa. Não vai dar para tirar todo o elenco e nem deve tirar todo o elenco, porque a gente tem que analisar as coisas além de dizer esse jogador é fraco, esse jogador é ruim, esse jogador não presta.
Obviamente, tem jogadores ali que talvez tenham cumprido o seu ciclo, que eu acho que poderiam ir embora. Por exemplo, o Marcos Guilherme, o Lindoso, o Lomba, esses jogadores. Mas não são todos os jogadores que têm que ir embora. O técnico tem que entender onde ele tá e parar de fazer merda. Valeu, torcida, e vamos esperar que as coisas melhorem, porque a gente não é defensor de tese, a gente quer ver o Internacional bem.